é a oportunidade de vocês, de exercerem a fé de vocês. Amém? E às vezes a gente fica muito confiado na nossa condição, né? Na nossa justiça própria, né? O que o Senhor está fazendo hoje é chamando vocês para confiar na justiça dele. E quero concluir dizendo, então o primeiro ponto é que o Senhor não desampara. O segundo ponto é que quando você persiste em oração, quando começou falando aqui o trecho, né, o texto, quando você persiste em oração, significa que você está confiando na justiça do Senhor. Você está confiando a Ele a provisão para o Rafael, né? É claro, e a característica do Pablo, eu não preciso nem ensinar ele, porque todo mundo percebe. É de alguém que busca, né? É de alguém que batalha, é de alguém que vai atrás das oportunidades. Se tem alguém que é, vamos dizer assim, um exemplo de um homem ativo, é o Pablo, né? Eu não vejo o Pablo descansado no sofá enquanto está precisando de pão na casa dele. Pelo contrário, eu vejo ele correndo atrás. Mas o ensinamento da palavra aqui é que assim, ó, corra atrás, sabe? Não, se tiver que perder o sono por conta de correr atrás de algo, que perca o sono, mas que não confie simplesmente na sua ação. Não confie simplesmente na estratégia de vocês. Ore, porque é do Senhor que vem a provisão. Esse é o segundo ponto que nós tiramos de lição aqui. Amém? E eu quero concluir dizendo, né, no final desse texto, no final desse texto, lá no verso 15, ele diz assim: alguns levaram criancinhas para que Jesus tocasse nelas, né? Você percebe que é no mesmo momento que Jesus ensina isso, que nós devemos persistir em oração, que a justiça nossa vem do céu por meio da fé, né? Por meio de você dispensar a fé em Cristo. No mesmo instante, decorrendo um pouquinho, ele ensina quando as criancinhas queriam chegar até Jesus, né? E os seus discípulos ali, é mais ou menos assim, como se as crianças todas quisessem, só um exemplo, né, irmão? Uma alegoria aqui para você entender melhor. Amém? Estão me ouvindo? Então persistam aí, que eu já estou encerrando. É mais ou menos como se as crianças quisessem vir até mim e os meus discípulos aqui, Bruno, né, o Johnny aqui, e todos os demais, impedissem elas de chegar. Foi assim que aconteceu, né, com Jesus. Jesus estava lá, as crianças querendo ir até ele, e os discípulos vetaram. Não, calma aí, vai atrapalhar ele falar, ele está ensinando. Jesus parou por um momento e falou: olha, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas, né, ou a elas pertencem o reino dos céus. Porque a elas pertencem ao reino dos céus. Por que será que você tem fé? Fé em que você tem? Porque na verdade todo mundo tem um pouquinho de fé, né? A grande questão, fé em que você tem? Né? Nós temos a fé num Deus que tem reservado a nós o reino dele. Amém? A fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, nos traz isso. A expectativa de um reino vindouro, né? De um reino que está preparado. Mas Jesus ensina aqui nesse texto como que a gente tem acesso a esse reino. Simples, sendo como criança, né? E se você for falar de criança, você vai ter lá inúmeras características de criança, não é, vovô? Não é, vovó? Inúmeras características de criança. Mas pelo menos duas aqui eu queria compartilhar com você. Terminar a minha palavra ao Padre Adani falando dessas duas características. Uma é a sinceridade no coração. Uma é deixar o seu coração livre de toda a influência, vamos dizer assim, do mundo, do que nós vivenciamos hoje. Apesar de tudo isso, né, que nos faz às vezes ter um coração fechado, é você guardar o seu coração aberto para a ministração de Deus. E criança tem um coração aberto para aprender. É ou não é verdade? É ou não é verdade, irmãos?
Se você, né, quiser prender a atenção de uma criança, é só você ensinar algo novo para ela. Facilmente ela vai se calar, vai ficar aqui, ó, atenciosa, né, para te ouvir. Então, tenha esse coração ensinado, tenha esse coração aberto, sempre para receber mais o Senhor, né? A segunda característica é a insistência, ou seja, a vontade insaciável, né, por algo. Eu compartilhava aqui com o Mário, com a Cris, a característica da Ana Clara. Ela insiste, né, chora, às vezes dá birra, né, quando quer algo. Seja o bebê dela, seja a teteira dela, seja o que for, ela é insistente. E isso é uma característica de criança. Às vezes, quando nós nos tornamos adultos, nós perdemos essa insistência, não é verdade? Nos acostumamos fácil. Então eu quero dizer para vocês, não acostume, né, com o que o Senhor já deu, com a porção de fé que o Senhor já deu, com a provisão que o Senhor já deu, né? Com a quantidade de filhos que o Senhor já deu. Amém. Se tiverem fé para ter mais, que tenham mais. Mas não acostumem com o hoje, porque o Senhor tem mais, tem muito mais. Sejam como crianças, né? Sejam abertas às experiências novas que o Senhor está dando. E o Rafael é uma experiência nova que o Senhor está dando a vocês. Mas eu quero então concluir dizendo que o Senhor é com vocês. O Senhor escolheu os pais perfeitos para o Rafael. Conduzam o Rafael e o Gabriel nos caminhos do Senhor, porque é a única convicção que vocês vão ter, né, de que eles vão trilhar caminhos bons lá na frente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então pelo Pablo e pela Dani. Tia, eu queria que vocês viessem orar por ele. A Tiane, o esposo, a sogra, Vovô e vovó. Vovó e vovó. Vocês viessem orar. Queridos, eu queria que você chegasse um pouquinho mais aqui, mais perto, para a gente ter um pouquinho mais de calor aqui, né? Se tem um povo que tem autoridade para declarar algo sobre as nossas vidas, é pai e mãe. E muitas vezes as pessoas que o Senhor constitui na nossa vida para cuidar de nós. Então, as maiores autoridades para abençoar e profetizar sobre a vida deles são vocês. Por isso a palavra de mãe e pai é tão séria, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e vigiar o que a gente fala a respeito dos nossos filhos, né? Quando a gente não tem esse entendimento. Mas glória a Deus pelos avós, né? Que sempre são tão amorosos e sempre profetizam tantas coisas maravilhosas sobre a vida dos netos. E nós vamos orar agora. Eu queria que vocês orassem, abençoando a vida do Pablo, abençoando a vida da Dani, declarando que eles vão ter sabedoria para conduzir o Rafael, né? E nós vamos concordar com aquilo que vocês declararam sobre a vida deles. Amém? Amém. Vocês querem orar individualmente ou vocês querem orar todos ao mesmo tempo? Vamos fazer assim. Orar? Vovô ora, depois o outro vovô ora. Amém. Depois nós oramos juntos, amém? Então vamos lá, a gente vai orar junto com o Senhor. Do jeito que sabem mesmo, simples. Agora é o vovô abençoando o neto, né? E o filho e a filha. Do jeito que sabem. Abençoa meu filho. Meu filho é abençoado. Amém. Então declara que ele é abençoado. Meu filho é Bendito. bendito. Isso aqui é a minha graça, né? Amém. Eu tenho tantos filhos, mas esse aqui é meu tesouro. Amém. Isso que eu vou falar, né? Eu amo todos. Mas esse aqui é minha joia rara. Mas não é meu filho de genético, né? Coração. Meu filho de coração. Amém. E o Rafael? É o oitavo neto. É o oitavo. Minha filha é a primeira. Amém. Rafael é a coisa mais linda. Amém. Gabriel, Maranhão, todos. Isso aqui pra mim é tudo. Amém. Vou pedir
pedir a Jesus que, assim como a gente tem lutado muito para criar eles, desde pequenininho a gente lutando para criar no bom caminho, que o Rafael, o Gabriel, o Araí, continua, seja abençoado por Deus. Que Jesus termine na vida deles, que eu ainda vou viver muito para ver que meus netos tudo vai seguir Jesus pelo seu caminho, com saúde, paz. Glória a Deus. Que eles tenham saúde, paz, honestidade, sempre fiel a Jesus. Amém. Eles vão ter tudo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora o outro vovô vai orar e abençoar, e a vovó também. A gente é o seguinte, eu tô chorando, porque eu tô vendo ela chorando, né? Então, Pode chorar. a gente não aguenta ver. Eu sei que ela não está sofrendo, é emoção, alegria. Alegria, né? Então a gente não tem coisa melhor que a gente ver que todo mundo aqui está em prol, orando pela minha filha, pelos meus netos. Todos. Então a alegria é grande demais. Dessas pessoas aqui que eu conheci até hoje, só o Leandro, né? O Léo. Leonardo. Hoje eu fiquei conhecendo também uma pessoa maravilhosa, que é a Cristiane. O Glauco eu já conhecia. O André já tinha visto, não conhecia também, né? E pra mim todo mundo é igual hoje aqui. Pensamento é todos, né? Então eu ver todo mundo em prol da minha filha, do meu neto, do meu genro, né? Pra mim é melhor. Não tem mais Coloca a mão lá na barriga então e abençoa o Rafael. Aí. Não dá vergonha. Eu tenho mesmo, não tem os outros, já, esse é o quarto neto, né? Tem esse que é mais um, sei lá, é como você falou. Tem que ter fé, né? Amém. Chega, não dá moral. Vovó quer falar? Amém. Então nós vamos orar. Venha pra cá. Estenda as mãos sobre a vida do Pai, da Dani. Oh Deus, nós queremos declarar, Pai, a bênção do Senhor sobre essa casa, sobre o lar do Pablo e da Dani. Pai, nós queremos declarar que o Gabriel e o Rafael são bênção do Senhor. Assim como a tua palavra diz, são flechas na mão do arqueiro que vão ser lançadas muito além, Pai, da distância que eles têm alcançado no Senhor. Oh Pai, a intensidade, nós declaramos que são crianças cheias de intensidade no Senhor. São crianças cujo coração, oh Pai, vão ser plantadas sementes do Senhor. E mesmo quando eles forem adultos e velhos, não se desviarão dos teus caminhos. Pai, nós queremos declarar, Pai, que a paz do Senhor está sobre essa casa. Toda a provisão para a vida deles vem do Senhor. E o Senhor é o Deus, é o Pai que não desampara os seus filhos. Por isso eu declaro que o coração deles estará sempre em paz, Pai. E haverá também intensidade, oração e persistência. Oh Deus, na vida deste casal, dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Viu? Nós vamos seguir. Irmãos, Você chora por quê? eu queria agradecer cada um de vocês que estiveram aqui. Para mim e para minha esposa não é nenhuma surpresa que acontece. Então, irmãos, não é nenhuma surpresa porque nós somos uma família, né? Eu fiquei um pouco triste porque eu tive com meu irmão mais velho e ele falou assim: Pablo, eu tenho inveja das conversas que nós temos, da família que você tem. Essa família que eu compartilhei para ele, porque ele fala assim: aqui em Anápolis eu não tenho isso. Eu falei: Wesley, é porque você não está no lugar certo. Eu fiquei triste porque eu queria que meu irmão estivesse aqui, que ele pudesse conhecer a minha família, que são vocês. Eu agradeço a presença de cada um. Eu fico lisonjeado pela vinda. Os irmãos, tem muitos irmãos que moram longe, a maioria dos irmãos moram longe, e se disponibilizarem por vir, né?
não somente por trazer um presentinho, mas se mobilizarem por essa festa, as irmãs docinho, enrolando flauta e, sabe, eu sinto muito grato por tudo que os irmãos fazem e agradecido por os irmãos me acolherem de braços abertos. Agradeço também a vida